Bem, vamos lá? Pode ser, não? Massa. Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Salve, meu povo! Vamos lá, vamos querer mais um dia bem! Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais um Pode Ser Podcast. Queria lembrar para o pessoal que está assistindo o Pode Ser Podcast que os nossos contatos estão no Instagram. É só acessar lá, @psicopedroamado ou @psicanálise nômade, para quem quiser acessar. Lá no meu perfil vocês vão encontrar o link para o grupo do Telegram, para poder trocar ideia com a gente aqui ao vivo, se quiserem. Tem lá o link para o YouTube, para o canal do YouTube. Então o pessoal que está assistindo na TV, depois que quiser assistir mais um pedaço da entrevista, quiser voltar num pedaço que não entendeu, que achou legal, quer assistir de novo, tá lá no YouTube na íntegra, tá tudo gravadinho lá. Inclusive, no YouTube a gente faz ao vivo, então quem quiser assistir ao vivo pode se conectar lá no YouTube toda segunda e quinta-feira de manhã, às 10 da manhã, por volta das 10, né? A gente está começando, fiquem à vontade. E tem inclusive o meu WhatsApp lá no Instagram também, quem quiser fazer contato, qualquer coisa, entra lá e dá o toque, tá? Fiquem bem à vontade. Quero lembrar que a gente, por enquanto, não tem nenhum patrocínio, então a gente está ainda à espera de patrocinadores. Quem quiser se sentir à vontade de associar a marca aqui ao nosso podcast, fica à vontade, pode fazer contato também, os contatos são os mesmos, não muda, é só acessar lá o Instagram, @psicopedroamado, ou @psicanálise nômade, prender o grito lá, a gente troca ideia, pode deixar um DM se quiser, se não quiser entrar no WhatsApp, fiquem bem à vontade, a forma como vocês preferirem, ok? Lembrando que a gente está sempre com um espaço aberto aqui de acolhida, então Pode Ser Podcast é um espaço de acolhida, que a gente trabalha para que as pessoas se sintam confortáveis, né, participando do nosso bate-papo aqui, e também é importante lembrar que a gente aceita todo mundo como é, né? Sem críticas, e que a gente só tem a ressalva de que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas essa faz parte do diálogo e da troca. Hoje a gente tem na mesa do podcast o Fábio, que vocês já conhecem, o Samuca, que eu espero que vocês já conheçam também, porque não é a primeira vez que ele está aqui. Tá? E é isso que temos para hoje. Como é que vocês estão, queridos? Como é que tá esse começo de semana aí, menos alagado um pouquinho? Porque, semana passada foi crítico o negócio, não parava de subir água, tchê. Tá louco. Bem melhor, né? O que tá mais difícil, Pedro, passou a eleição e agora passando o negócio dos temporais, etc, eu já nem sei mais o que eu tenho que ir. Qual é o próximo rolê? Porque tem uma geleira lá do Apocalipse que tá descongelando, e aí eu não sei mais se é que nem o Apocalipse Maia, se vai acabar o mundo, se não vai acabar o mundo, você tem... Então, começa a semana com aquela indefiniçãozinha, tipo, o que eu vou fazer? A gente tá vivendo um apocalipse por passos, assim, né? Eu digo que é um apocalipse. A pandemia cultural, vem, né? Desde a pandemia que a gente não conseguiu abandonar essa necessidade de estar em suspeita, sabe? Exatamente. Vai acontecer alguma coisa, tem uma catástrofe chegando. Calma, gurizada, já acabou a pandemia já, vamos voltar pra normalidade, pelo amor de Deus. Chega de sobressalto, tá ligado? Começa a chover, vai alagar. Calma, a água vai subir, vai voltar, entendeu? Essa questão que a galera fica muito preocupada com o fim do mundo, por exemplo. Cara, eu não acredito que o mundo vai acabar. Não acredito. Eu acho que o tempo da humanidade na Terra cada vez é menor. Agora a Terra, cara, já estava aqui antes, vai continuar aqui depois, entendeu? A vida é que segue, tá ligado? Com certeza. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência do que a gente precisa fazer para o ser humano durar mais tempo na Terra. Sacou? Sim. Essa é que eu acho Ou menos. a preocupação. Depende. Depende. Aí a gente não é. Tá falando. A gente entra numa discussão também de que quais serão os seres humanos também, quem né? é que sobrevive, né? Que a gente tem aí uma parcela que a gente sabe, uma parcela mínima que destrói mais, né? Então a gente. E lucra mais com isso, né? Tem os maiores beneficiados. Exatamente, sistema, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o planeta ele vai seguir. Acho que mesmo que a gente venha uma nova bomba atômica ou bombas atômicas destruam, quem vai vai ser nós, né? O planeta ele vai ressurgir de uma outra, a gente não sabe que planeta vai ser esse, né? Mas com certeza ressurge, talvez sem nós aí, né? Uma coisa é certa, as baratas e os ratos vão sobreviver. Então. Sempre me disseram isso, né? Desde quando eu era pequeno, né? Que as baratas sobreviveriam. Espero que sobrevivam, né? E contem algo de nós. Ou não. Mas olha que complicado. Quer ver uma coisa? Saiu uma notícia, uma foto bonitinha, umas plantinhas crescendo lá na Antártida, não sei o que. Eu disse, que legal, né? Não, os cientistas... É bizarro. É um problema.
é um sinal de preocupação, porque tá vendo um degelo muito grande, etc. Eu disse, pô, eu não posso nem celebrar a vida, mano. Tô ali pensando, pá, que massa, tá nascendo uns bagulho ali. Não dá, tu já tem que ficar triste com a ideia de que tá crescendo alguma coisa que não era pra estar crescendo num lugar que... Tem uma outra a gente tem que estar muito atento, né? Tem uma outra preocupação aí que eu acho muito louca também, que é com a questão do degelo. Tem um grupo de cientistas que está com medo do que vai voltar à vida, que ficou congelado há tantos anos lá, que a gente não tem defesas, teoricamente, contra esse tipo de invasor no organismo e tal, vírus, bactéria, enfim, que ficaram congeladas e que vão voltar à vida, né? E aí o quanto isso pode representar uma ameaça para o ser humano na Terra, sabe? Que a gente não tem noção do que é que está sendo descongelado ali e que vai aparecer. Mas, enfim, nós vamos, dentro do possível da humanidade, seguindo, adaptando. Né? Agora, a questão é, como lidar com a ansiedade diante de tantas previsões apocalípticas e do nada muda? Porque, tipo assim, ó, na época da pandemia, diminuiu horrores a emissão de carbono, foi... Nesse aspecto, a pandemia trouxe positivo. Algo do tipo, putz, deu uma desacelerada no negócio aqui. Claro que depois represou tudo, a demanda reprimida fez a emissão de carbono ir lá nas alturas. Mas qual é o próximo rolê? Porque se tu for pensar em tudo que tu precisa fazer diariamente, hoje, escovar os dentes não sei quantos minutos, várias vezes ao dia, passar fio dental, depois... tomar banho não sei o que, comer mastigando não sei quantas vezes do não sei o que mais, não comer calorias. Não sei o que, aí tu não pode comer de noite porque tu precisa dormir, senão vai dar problema com não sei o que mais. E aí tu pensa, quem é que tem tempo pra isso tudo, mano? Mal tu consegue tempo pra fazer as coisas básicas. Tu sabe, Fábio, uma coisa que eu fiquei pensando muito, e principalmente acho que após... Logicamente que são coisas que a gente sabe, né? Mas a gente... Quando tem, por exemplo, desde o ciclone ali em julho e agora com toda essa questão, né, que já é uma consequência dessa questão climática, comecei a pensar como as nossas moradias... Todo mundo sabe que as pessoas têm essas habitações, são frágeis. Aqui em Rio Grande mesmo, né, tem inúmeras casas, né, barracos, enfim, né, como as pessoas moram, como as pessoas vivem, né, e eu fiquei pensando assim, cara, até casas que são mais fortes hoje, tendo em vista o nível de chuva, milímetros de chuva e tamanho vento, do granizo, cara, tá muito vulnerável. A gente pensa daqui pra frente, uma coisa que a gente vai pensar, né, cada vez mais, né, é a questão de como a gente é vulnerável e como a gente vai dar uma volta nisso, porque minimamente toda essa conta aí, além disso, vão ter que pensar, cara, a minha casa vai ter que minimamente, não vai ser de tal material, vai ter que ser disso. E é uma preocupação geral, né, cara? Ampla, assim, vamos voltar né? pra caverna daí. Exatamente. Não, eu, nesse sentido do que tu fala, Samuca, tem me passa uma preocupação que eu acho mais louca ainda. É que uma das previsões com o aquecimento global é que o nível dos oceanos suba. Total. E boa parte da humanidade mora à beira-mar. Vamos olhar para o caso do Brasil, por exemplo. Fora algumas exceções, a gente tem Brasília, Belo Horizonte, algumas grandes cidades que estão mais para o interior do nosso país, que é continental. Mas boa parte das cidades, dos grandes aglomerados humanos, eles estão muito próximos do mar. Perfeito. Né? Se realmente vai ter essa alta da água do mar, nós aqui em Rio Grande não precisamos nem falar muito, né? Porque sem subir o oceano, a água já sobe, nos afundou uma semana, duas, que a gente tá brigando com o nível da lagoa, né, cara? Que é brigando, apanhando do nível da lagoa, porque não tem briga boa para nós nesse sentido aí. Né? Então, eu fico imaginando que uma das questões com relação a essa mudança climática, eu perceber que ela não vai ser uma coisa lenta e gradual, ela vai vir de solavanco, né? Se reorganizar para estar longe da treta, né? Vamos dizer assim, onde vai dar mais problema, saca? Então, morar em Brasília, voltar a morar mais para o interior do país, de repente é uma solução para os próximos anos, porque vai continuar dando treta. Aqui a gente não pode nem falar fujam para as montanhas, né? Não tem montanha. A gente não tem nem montanha, né? Então eu acho que é isso. Não, cara, e para além das casas, assim, das moradias, eu fiquei pensando nesse caso de Rio Grande, que a gente for pensar outros casos, logicamente, dos ditos países de primeiro mundo, enfim, né?
a Holanda e tal, que já estão num nível abaixo do mar, né? Tempos, assim. As casas, lugares, as casas, lugares já não existem, já saíram. Já se retiraram, porque quando vir, vai vir meio assim, né? Usando um termo que o Fábio usou, vai ser represado, vai vir represado. Vai vir acumulado. E não vai ter briga. Aí um termo teu, não vai ter briga boa pra nós. Então essas pessoas essas comunidades que conseguiram sair, claro, né? Tu pega o exemplo agora, Nova York, diz que Nova York já tem uma certa suba ali, né? Mas é diferente, tu retirar uma população de Nova York, né? Ou de outros lugares. Né? Vai botar onde, né? E aí, talvez... É muito complicado pensar numa organização para esse fluxo migratório, entendeu? Porque não vai ser uma coisa organizada, vai ser no desespero, irmão. Vai ser no desespero. Sabe? Eu fico pensando nessas situações, o que o pessoal fez com a praia ali em Balneário, por exemplo, que, pega um monte de areia aqui, a gente refaz a praia aqui, estende uma área de... Não durou 3 meses o negócio, o mar consumiu aquela areia, levou embora, sabe? Entende? Então, além disso, a gente ainda tem um fator que eu acho que é um fator que complica, que é a prepotência do ser humano de achar que consegue continuar manejando e manipulando a natureza a seu bel prazer, e isso não está funcionando muito bem. Cara. Sabe o que eu me lembrei? Já tem pique, está dando ruim. Tá ligado? Eu me lembrei daquelas ilhas lá, as ilhas de Dubai, né? Cara, o mar ele é tão que tem máquinas que jogam areia o dia inteiro. Para repor, né? Para repor. Porque ela tem umas delas que são tipo uma palmeira gigante, né? É um desenho. E aí na ponta delas existe tipo como se fosse tanques de areia que jogam areia, porque diariamente aquela areia, como tu falou, o mar vai puxando, né? E a ilusão, tu achar, imagina se os caras têm um negócio, né? Mantido a bilhões de dólares para manter aquilo ali minimamente. Pro turismo, para manter aquela ilusão ali daquilo ali constante, né? Daquela constante. Não é. Então, imagina a gente que vai ter um manejo ali. Um exemplo parecido com isso, abrasileirando o teu exemplo, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês conhecem, mas ali em Porto Alegre, um dos clubes náuticos que tem em Porto Alegre, o Jangadeiros, ele é uma ilha que foi construída, é artificial. E ela foi construída na lagoa e é onde tem um dos clubes náuticos da cidade. Isso agora, no Lago Guaíba ali. Isso. Agora, com essa questão das águas em Porto Alegre, completamente embaixo d'água. Sacou? E veja, foi 2 dias de vento norte que represou a água das chuvas e devolveu a água para o norte da lagoa. Né? E aí deu aquele trabalho todo em Porto Alegre, desde 1940, 1930, que poucos que não tinham uma cheia dessa do Guaíba dentro da capital ali. E foi muito feio. E aí eu pego algumas imagens desse clube do Jangadeiro, completamente embaixo d'água, cara. Saca? Que é mais ou menos isso, que guardadas, obviamente, as devidas proporções. Né? Que as pessoas já têm uma previsão e um entendimento de que isso vai acontecer, entendeu? E não adianta a gente tentar fingir que não vai acontecer. Não, já tá rolando, entendeu? Então, pra galera que era descrente do aquecimento global, acho que tá difícil de argumentar agora, tá ligado? Bem porque difícil. Eles continuam achando que é um fator climático convencional, que isso sempre aconteceu. Que não a Terra não pode estar aquecendo porque olha só o frio intenso em tal lugar. É sempre a mesma coisa. Tem um parceria meu que ele faz geografia, ele estava me falando, no curso de geografia, vocês vão estudar vários pontos do estado para ver as camadas de formação, as eras geológicas e tal. Ele falando que uma das saídas de campo que ele fez foi aqui passando Pelotas e que na montanha, na subida do terreno, né? Tu vê as camadas sociais. As camadas sociais. As camadas geológicas. As camadas civilizatórias. É como eles descobrem as bagaças. Não, e aí ele falando, cara, tu vê 3 pontos diferentes, porque é acúmulo de terra, né? Nos movimentos geológicos, da modificação do planeta. Tu vê 3 camadas de calcário, que é de origem do oceano, entendeu? É de concha, de resíduo de animais marinhos. Né? E o quanto que tu vê que em alguns lugares eles percebem que o oceano já esteve ali
por 3 vezes em 3 momentos geológicos diferentes. Então, o oceano subir de novo nessa região não é nada de novo, entendeu? É simplesmente, mais uma vez, a Terra se acomodando e se mexendo, entendeu? Mas olha que maluco. Hoje não, há muito tempo, um dos graves problemas de desigualdade social no Brasil é a diferença entre Sul e Sudeste. Entre Sul e Nordeste. Beleza? Por quê? Falta um elemento essencial para a galera. Água. Sem água, tu não consegue transformar a terra em um espaço arável que possa ser produtivo, etc. Então os caras estão sofrendo com a seca. Aí tu começa a imaginar. Aí quem está nas zonas marginais, as margens dos rios, das lagoas, dos mares, etc., tem uma vantagem absurda. Aí eles acham que isso é meritocracia. Não, olha só, o Sul é desenvolvido porque é trabalho. Vem todo aquele aspecto xenofóbico. Contexto, aquele aspecto xenofóbico que diz, isso é falta de trabalho, etc. Beleza. Aí eu me lembro de uma produção estadunidense tosca lá, o Independence Day. Mas tem um ponto ali interessante, que é o momento em que dá a caca toda lá com os extraterrestres e o pessoal do México, que historicamente recebia, era eles quem iam em busca das melhores condições, etc., passam a ser quem... E não é só eles começam a reproduzir também outras produções cinematográficas. E eu fico pensando, essa geleira do apocalipse lá que está descongelando, a Antártida que está fazendo não sei o que vai aumentar não sei quantos metros, que tal, vai submergir determinadas zonas que hoje, historicamente, e que hoje ainda colhem os frutos dessa disposição geográfica de estar às margens. Depois, quando der esse rolê aí de encher, de submergir as cidades litorâneas do Brasil, do não sei o que mais, primeiro, os caras já estão acostumados com o clima árido, calor intenso, os rolê todo. E depois, quando submergir aqui, que eles vão ter os territórios lá que vão estar historicamente, que vão hoje, em função desse produto do próprio capitalismo que faz essa exploração sem a mensuração das consequências desse apelo à modernidade, de tentar controlar as águas, o não sei o que, a força da natureza, os caramba, que nunca conseguiram, nem vão conseguir, porque... Não sei se vocês já viram um furacão de nível 5 e não sei o quê. Quando a gente pega um ventinho aqui de 100 km por hora, que foi o maiorzinho que teve, tu vai olhar, um furacão de nível 5 tem uma força de 250 km por hora. Cara, são 150 km por hora a mais. E aí, como é que vai ficar a geopolítica? Os que eram vagabundos, como o Sul e o Sudeste propagavam, e agora? Uma coisa que o Fábio estava falando agora, eu me lembrei agora de uma coisa, né, para falar, né? Vocês já se ligaram que a gente sabe assim que vamos dizer assim, quem tem uma grande interferência no mundo, logicamente são as grandes economias do mundo, são os países, né, ditos mais desenvolvidos, né, e os outros que não... Os que afetam são os mais desenvolvidos e tal, né? Mas vocês viram que todo fenômeno da natureza desse tipo tem sempre um nome latino? Sempre tem. Eu não sei se tem uma questão aí, né? Sempre é um nome, né? Nunca é um nome em alemão, nunca é alemão. Não é o Kraus. Mas, cara, assim, isso é muito... Eu sempre penso sobre isso, assim, cara. Os caras sempre têm um jeito de botar um nome mexicano, boliviano. Eu tava vendo uma discussão ali do Jones Manuel que ele tá fazendo uma resposta ao vídeo do Henry Bugalho. São 2 canais de esquerda, ou dentro do espectro progressista, vamos colocar assim. O Henry Bugalho nunca... Sabe que eu nunca peguei pra ver uma hora, eu tenho que ver. Assim. Cara... Até pra tirar a minha própria conclusão, assim, eu não cheguei, assim. Ele tem uns pensamentos bons, mas ele se perde nos guardanapos às vezes, e aí o Jones Manuel tava problematizando ali a questão da Hannah Arendt. E ele prova, porque ele diz uma das pensadoras mais difíceis de se combater dentro do campo da intelectualidade é a Hannah Arendt. Por quê? Porque ela é a reprodução do pensamento liberal. E ele diz, ela é racista, porque ela diz que
a Revolução dos Estados Unidos, lá, a independência, etc., é uma revolução que foi marcada pela liberdade. Que liberdade? Aonde está a liberdade da Revolução? Tava lá, os negros estavam escravizados. E ela não problematiza isso. E ela coloca todas essas questões e tal. E aí eu fico pensando assim, ó. Tipo, tá. A gente tem uma produção científica que deu um boom, especialmente a partir do advento da Revolução Industrial, lá em final do século XIX. Beleza. Junto com ela vem de arrasto o capitalismo, que foi o grande impulsionador. Transformou o modo de produção escravagista para o modo de produção assalariado. Que, na verdade, muda um pouco a ideia e tal, um formato diferente, mas a ética nunca entrou na jogada. E a ética nunca entra na jogada para a ciência. Claro, às vezes vem a problematização, vem os filósofos aí a filosofia sempre eles trazendo têm a tua própria ética para analisar as suas éticas. Tipo Oppenheimer. Não assisti o filme ainda, mas diz que é muito bom. Foi o cara que criou lá criou todos os elementos possíveis para que se chegasse a Hiroshima e Nagasaki. E, cara, uma outra coisa que eu não li, assim, muito do Oppenheimer e tal, mas disse que era um cara muito diferente do contexto, né? Libertário não, desculpa, anarquista. Uma compreensão do social, vamos dizer assim, do holístico, de algumas coisas que acabou construindo esse caminho, assim, né? É o rato que construiu a ratoeira, assim. Exato. E isso é uma coisa muito, muito maluca, assim, cara, do cara pensar, assim, né? Parece muito... Mas é tipo assim, ó, a gente tem noção do impacto das nossas ações no ambiente e no que isso vai dar. Mas assim, ó, olha o que o capitalismo vende pra gente. Não desperdice água. Você é responsável por fazer com que o planeta... Mano, mesmo que eu queira desperdiçar água à vontade, o impacto... Eu sempre vejo um memezinho desse cara, eu lembro do meme aquele do Neymar com um jato, né? Aquele super jato lá que consome não sei quanto e produz. E aí Neymar andando no seu jato sozinho em particular, vendo você fechar a água da torneira em casa para não ser... Não, né? Na produção da pecuária. Eu ia falar isso. Tu for ver pecuária, indústria, né? De água, cara. Olha o que as plantações, a criação de gado, o que eles consomem de água. As empresas, né? Saca? Comparar isso com cada um dentro da sua casa é um movimento muito covarde também. Eu nem sei, eu vi certa vez, é algo em torno de milhares de litros de água que um boi precisa para chegar ao momento do corte. Sim, eu não sou vegano. Por quilo, né? Faz coisa por quilo. É uma coisa absurda, cara. Eu não sou vegano porque, tipo, eu ainda não consegui chegar no momento, e em função de toda a atividade diária que nos faz viver com um ritmo alucinado. Mas eu reconheço o apelo filosófico e ético de se buscar uma diminuição. Política, o argumento político. É o argumento político. Eu entendo, tipo... Eu sei que o impacto da agropecuária faz com que a desigualdade social no mundo continue. Por quê? Porque o nosso pasto aqui é feito para produzir soja e gado para exportação. E essa exportação, o lucro, não é dividido com a galera. Então, tem um sociólogo, o Ulrich Beck, que escreveu a Sociedade de Risco. Muito bom. O Beck disse lá na década de 90, ele investigando inclusive coisas no Brasil, questões ambientais no Brasil, acidente do Césio 137, Chernobyl e tal, os lucros são... Né? Aliás, os riscos são socializados. O lucro é sempre privado. Então, tipo, é que nem a história da Apple. Foi a Apple que desenvolveu o celular? Não, mano. Foi o governo dos Estados Unidos, através de uma tecnologia militar, que fez com que a Apple se tornasse hoje a potência que é. E a gente pensar nessa relação de desigualdade, questão da emergência climática, a questão da injustiça ambiental, assim, né? Cara, só existe desigualdades ambientais porque existe desigualdades sociais, socioeconômicas, enfim, né? E, cara, dizem que esse foi o grande dilema, né? Que quando os engenheiros da Apple e tal, né, foram pensar a relação da obsolescência programada, né, o tempo de uso, porque ou tu faz um celular para durar um iPhone, né, para durar 10 anos,
Aí tu pensa, quem vai lucrar em 10 anos? Tu faz um iPhone para durar 1 ano, 2 anos, né? Só que o grande dilema foi o seguinte, para onde vai o lixo eletrônico? E aí diz que os engenheiros, enfim, a galera que bola e tal, diz, ó, Esse não é um problema pra mim. Para os Estados Unidos não vai ir esse lixão, né? Não, vai ir para onde? Vai ir para a Índia. Ah, então bota aí, é tanto, né? Ou seja, então porque e aí é uma coisa que eu acho que é interessante que é um cara que é bem controverso, mas é importante pensar ele que é o Zizek, né? O Zizek fala o seguinte, cara, o lixo não some. Não existe O fora, lixo- né? Pensando no planeta, não existe jogar fora, mano. Vai para algum lugar. É resíduo. É resíduo, vai para algum lugar. Entendeu? Se o nosso mundo pudesse ser refeito assim na nossa frente, seria um monte de lixo. Então o nosso lixo tá em algum lugar. Cara, a questão da Apple e de outras, a Apple só como exemplo, né, gente? Mas pode pegar qualquer outra questão, né? É que os caras tinham, ó, nós vamos mudar o lance do tempo da obsolescência programada porque não vai vir pro quintal aqui de casa. Não vai vir pra Califórnia, não vai vir pra Washington, não vai. Vai ir pra Índia. Ah, se vai pra Índia, então beleza. Se vai para Singapura, beleza. Então bota aí, vamos lucrar com isso. Porque não vai ser a gente que vai sofrer. Porque aí a poluição, ela não é democratizada. Aí é que tá. Entende? Ela vai ir para lá. É a questão da lógica dos lixões. O lixão não vai ir pro Jardim de Sol. Não, mas é que assim, ó. Então é isso. Eu penso muito numa reviravolta que eu imagino que vai acontecer aí, porque hoje a gente ainda tem recurso para explorar, recurso natural. Vai chegar um momento em que a escassez de recurso vai obrigar a gente a reciclar. Com certeza. A rever e fazer a produção a partir do lixo. Do lixo. Sacou? E aí esses países, essas populações, enfim, essa galera que sofre hoje recebendo esse material, vai ser a galera que vai estar sentada em cima do recurso. Sacou? Sim. Porque não tem como. Mas Existe um limite de recurso. Eu fico vendo a galera explorando espaço e vendo a Lua. A última fronteira. Porque fica. Aparece no Avatar, né? Uma das questões que o Avatar apresenta pra galera é isso. É o ser humano buscando no espaço recursos minerais, enfim, exatamente, que eles não têm, que a gente não tem mais na Terra, ou é que eles colocam no filme minerais e substâncias que a gente não tem na Terra mesmo. Isso. Saca? Isso. Mas eu fico imaginando o quanto o ser humano já olha para o espaço há algum tempo procurando os recursos que a gente não tem mais aqui, entendeu? Ou que já sabe que vai ter falta aqui, entende? E o quanto que isso trabalha numa lógica que é totalmente destrutiva, tá ligado? Porque é isso, cara, principalmente lixo tecnológico. Tu tem como desmontar, separar os ingredientes, vamos dizer assim, e refazer. Sacou? Não tem porquê tu continuar explorando e acumular lixo, sacou? Tipo, o que tá colocando hoje o Brasil no cenário mundial, internacional, de novo, é o domínio da tecnologia do biocombustível. E a tentativa de criar um novo pacto que deixe de lado os combustíveis fósseis e passe a essa nova matriz energética que é mais limpa do que a tecnologia da Tesla. Sim. Por quê? Porque a bateria é feita de um componente específico, se eu não me engano não vou me lembrar agora. Mas enfim, é um componente muito específico que é encontrado na Bolívia, por exemplo. E o que aconteceu na Bolívia? Elon Musk, que é o principal player internacional de carros elétricos, de motores elétricos, promoveu um golpe de Estado. É assim, e ele admitiu, e dane-se. Só para ter o controle da tal da bateria. Aí o Brasil hoje volta para o cenário internacional, depois de ser considerado um pária. Ninguém queria fazer reunião com o cara, as pessoas que constrangiam perto dele, era... Sabe, vamos fazer uma comparação. Sabe a criança piolenta que vai pra escola e aí ninguém quer chegar perto porque ou ela tá piolenta, ou ela tá ranhenta, e fica aquela coisa assim, ninguém quer ficar perto? O Bolsonaro era isso, o Brasil era isso porque ele representava o Brasil. Aí agora tem um pacto, e o Brasil tá tentando fechar esse pacto com Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China.
A China, que já é um player internacional, já está fabricando carro, inclusive queria fabricar carro importado elétrico no Brasil. E já tem interesse de montadoras no sentido de... A gente já domina a tecnologia de biocombustível. Tá ali, os nossos flex, mano. Estão aí. E ele é mais... porque é feito de uma fonte renovável de energia. Claro que tem impacto, é óbvio que tem impacto, tem muito Vai impacto. ter impacto. Vai ter impacto sempre porque a atividade humana, o trabalho humano sobre a Terra vai ter impacto. Mas coloca de novo o Brasil dentro de uma perspectiva de liderança mundial Né? para colocar... Participação, né? Pelo menos. Aí eu fico pensando, tá, ok. E inclusive tem um estudo que diz o Nordeste e tal, que vai ser, porque tem as condições climáticas favoráveis para a produção de cana, não sei se é só cana, mas tem outras coisas. Já tem um polo gigantesco de produção de energia solar no Nordeste. Tem Gigantesco, de tudo, gigantesco, tá ligado? Mas eu fico pensando, quanto tempo até que o agronegócio tome conta da bagaça, faça o Congresso se curvar diante desses interesses e o trabalhador não fique colocado dentro dessa lógica de novo, porque esse é o rolê do capitalismo. Ele vem e ele passa por uma crítica, jornada de 16 horas, trabalho infantil, não sei o quê, e aí ele assimila a crítica e prossegue. É uma grande bola de neve. Que, tipo, é tipo a moeba que tu pega e vai passando assim, tu vai passando ali, aí ele vai pegando os pedacinhos de cabelo, vai não sei o que, daqui a pouco tá um troço nojento, cheio de contradições. É isso, cara. E aí a gente vai assimilando esses problemas, só com o impacto. É que nem tem uns liberais, tem os ingênuos, tá? Tem os que não são ingênuos, sabe exatamente que os recursos são finitos, mas assim, ó, tem os liberais que pensam, isso não é um jogo de soma zero. Porque, os recursos são... Que recurso infinito, a lógica de quando os caras chegavam no Brasil e achavam que tinha, né? Sim, mas tinha, Pau-Brasil, olhavam... E pau-Brasil acabou. Né? Exatamente. É que nem o aquífero Guarani. O maior aquífero de água potável do mundo, não sei o que. Já estavam querendo privatizar, a Nestlé já estava de olho, porque não sei o que. É assim, mano. Vocês estão preocupados com água potável? Parem de desmatar a Amazônia. Exatamente. Olha a quantidade de água potável que está saindo dali. Sacou? Entendeu? E se tem uma coisa que aqui no Brasil a gente não pode reclamar, é que nós temos esse recurso em abundância. E olha o que a gente faz também, né? Nosso minério é lavado na água potável. Né? O ferro é resfriado em água potável, não é água suja. O cara pega água de rio para resfriar ferro, cara. Né? Isso fazem isso há muito tempo, então imagina, né, o que a gente tem, né? Não, e esse recurso ele vem, cara. A água, volto a dizer, a gente aqui não tem problema com falta de água potável. Em nenhum ponto do país, eu acho, mesmo na seca do Nordeste, tu tem recurso para lidar com isso e não é uma coisa absurda. Né? Não é uma coisa absurda, entendeu? Não estou diminuindo a seca porque é violento. Sim, não. Entendeu? Mas é que no país a gente tem recursos, sacou? E acho que isso naturalmente já nos coloca num patamar de negociação diferente com o resto do mundo. Com certeza. Sacou? A gente ainda mantém e preserva boa parte do recurso que eles já destruíram. Sacou? Então tem uma guerra de braço aí, uma queda de braço pesada nesse sentido. Não, e agora o Lula 3 voltou ao cenário. O Lula 3 voltou ao cenário e o que ele está fazendo? Ele está cobrando efetivamente em todos os fóruns, em todos os espaços. Não adianta vocês ficarem com essa promessa aí, nós vamos investir no Fundo Amazônia, não sei o quê. O negócio é agora. Agora. E eu tenho uma população aqui em Rondônia, no Amapá, não sei o quê, que tá precisando comer. E assim, vocês já fizeram o rolê de vocês, destruíram as florestas, envenenaram não sei o quê, fizeram todo... Vocês já fizeram isso aí. E aí vocês ficam, Amazônia, pulmão do mundo, Amazônia é a fonte de biodiversidade. E as pessoas? Realmente, todo. Mas não, assim, as pessoas fazem parte do ambiente. Não, e isso não muda o avanço da destruição, entendeu? Não. Porque todo mundo acha bonitinho, todo mundo acha importante, não sei o quê, mas continuam desmatando, continuam comprando madeira nobre no Brasil para fazer móvel na Inglaterra. Fazer perfume. Sabe? Tu continua mantendo o sistema que destrói, sacou? É só um discurso bonitinho. E assim, é só Não.
Vejam, vocês têm que cuidar. Na hora de vocês cuidar, ninguém cuidou. Gente, eu não vou fazer um desde discurso vegano. Eu não vou fazer um discurso vegano. Ainda bem. Porque eu não é o meu rolê. Eu realmente respeito, acho válido pra caramba. Inclusive, tenho amigos veganos. Tenho amigos veganos, mas não sou. Só que eu reconheço, por exemplo, que é muito mais saudável. Muito mais saudável, não. É muito mais saudável, vamos colocar. Saudável. Tenho amigos veganos. Numa ideia de compatibilidade com a ideia de normal e anormalidade. Fazer campanha para a galera economizar água potável é perfeito. É importante. Mas contextualizar. Vocês já pensaram que um pedaço de picanha consome muito mais água do que se tu deixasse a tua garrafa, a tua torneira ligada uma noite inteira? Num pedaço de picanha. E a gente... Porque o capitalismo também tem isso. Ele nos tira a capacidade de ter uma relação direta com aquilo que a gente come. Claro. Primeiro, e a civilização demanda que tu use talheres. Não, beleza, realmente, tem uma função, bactérias, etc. E também porque, teoricamente, é mais civilizado e tal. Beleza. E aí... foi se constituindo, a partir do capitalismo, essa lógica da acumulação e da venda da acumulação em locais específicos. Aí tu vai lá no açougue, tu não olha a cara bonitinha da vaquinha andando atrás de ti, mugindo, querendo a mãe com o leite, não sei o quê. E aí a gente vai lá, olha aquele pedaço de carne, e a única coisa que vem à tua cabeça é, dá aquela queimadinha no início ali, pra dar aquela crosta crocante. Depois tu deixa mais uns 5 minutinhos, aquela selada ali, com um salzinho, um pãozinho de alho. É a única coisa que vem na tua cabeça. Sim. Não é, estou participando de um sistema que produz desigualdade social, que faz com que o trabalhador lá do campo viva em situações precárias. Esse lucro não é socializado com ninguém e mais. Para eu comer esse pedaço de picanha, eu gastei X mil litros de água. Água, que é básico para a gente sobreviver. E aí a gente vai se alienando do processo produtivo, e aí os marxistas vão ter uma síncope. Mas é isso, mano. A gente vai se alienando do processo produtivo, a psicanálise vai dizendo que tu te aliena da tua própria subjetividade em nome dessa civilização. E que civilização é essa? Para onde que a gente levou essa civilização? O que eu quero com isso? Porque assim, tem irmão, passei por vários agora, tem irmão que acorda todos os dias e a única preocupação que ele tem é: não tenho água para beber, vou ter que achar uma torneira ou vou ter que ganhar água de alguém. Não tenho banheiro para usar. Não tenho um teto para comer, não tenho um teto para dormir, não tenho espaço que eu possa deixar as minhas coisas e voltar depois. Eu não posso ter relações de afeto porque tu vai constituir uma família para andar na rua. Então, essas contradições que a gente não consegue colocar no corpo do debate público são fundamentais para esse sistema climático que é caótico, que a gente está vendo hoje. Pessoas passando por todo tipo de coisa. Vale do Taquari, a força da água foi tão grande... Não vai voltar a ser o que não tem que voltar a ser, né? A comporta com 10 metros de altura. É Brumadinho, né, Fábio? É Brumadinho, mano. Brumadinho. E eu não esqueço do Fernando Henrique Cardoso privatizando a Vale do Rio Doce. Não, Fernando Henrique Cardoso, PSDB, essa galera... Tá tudo marcado porque assim, Tá no currículo deles, né? Tá no currículo deles. Eles estão com as mãozinhas manchadas de sangue. A gente tem a nossa manchada de sangue. Mas a classe política, o que tem feito sistematicamente, desde que o Brasil foi descoberto, na verdade, se iniciou um processo de genocídio que dura até hoje, marco temporal, para quem não sabe, marco temporal é o sistema para proteção de comunidades indígenas que, pela Constituição Federal, é obrigação do Estado. Então, o que diz o marco temporal? Olha, quem estava na Terra até a Constituição de 88, beleza, é a terra deles. Se não, não é. E a gente está aí, de novo, mais uma vez, promovendo mais um capítulo, mais um pedaço do massacre das populações originárias. E
Algumas pessoas sensibilizam com isso e outras vivem uma vida normal, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse com eles. E é o que a gente faz, a gente se aliena tanto que a gente separa as nossas ações daquilo que elas causam de impacto no ambiente. E, mano, não tem dado certo. Não tem dado certo. E o que daria certo, Fábio? O primeiro... Pode parecer um chavão, caramba, né, mano? Mas assim, ó, criança precisa de uma série de coisas para se desenvolver, para chegar na autonomia. Uma delas é o valor do trabalho. O valor do impacto dela no mundo, inclusive para os seus cuidadores e especialmente para a mãe, para ele aprender desde pequeno, ele ou ela aprender desde pequeno, que a bagunça que ela faz e que é normal de criança fazer vai ser limpada ou vai ser arrumada por outra pessoa, geralmente em função dessa sociedade patriarcal que a gente vive, pela mãe. E é aí que começa todas as contradições do próprio capitalismo que se utiliza de forma sistemática do trabalho feminino, e eu estou dando um exemplo do trabalho feminino, para fazer com que essa criança chegue à idade adulta. E a solução para ti é educação, então. Educação, mano. Quanto tempo tu acha que essa solução demora para ser 10 gerações. Pois é, esse que é o problema. A gente tem 10 gerações? Acho que não. Talvez temos, não. Né? Mas aí, assim, mas a criança precisa ser ensinada. Não, o adulto precisa se conscientizar. Porque o adulto já não tem mais ninguém para dizer, olha, tu tá fazendo errado. O adulto já tem autonomia. Tu pode pegar um livro, tu pode fazer a tua própria construção em cima do que tu lê. Mas o que tá acontecendo hoje? A galera se informa por bolha, por grupo de WhatsApp, por vídeo que viu do não sei o que, não dá. Na década de 60 ali tem uma bióloga que se chamava Rachel Carson. Ela escreve um livro chamado A Primavera Silenciosa. Silent Spring. E aí ela... Acho que é 62, eu acho, o livro, a pesquisa e tal, mas ela analisa os Estados Unidos num território na década de 50, ali o pós-guerra, né? E ela vai analisando todo... E por que Primavera Silenciosa, né? Porque, na verdade, ela vai analisar que todos aqueles insumos, os materiais que vieram da guerra, os pesticidas, o que vão ser os pesticidas, que eram as armas químicas, eles todos vêm para a Revolução Verde, para a Revolução né, do aumento de produção. Do aumento de produção, né? Do maquinário, enfim, maquinário... Usavam tanque de guerra, os caras começaram a fazer aquilo ali, atualizar para gerar uma grande colheitadeira, enfim, né? E ela vai analisando, assim, principalmente pela questão dos inseticidas e tal, aquelas coisas que iam colocando. Ela dizia que a primavera não tinha... A primavera estava silenciosa, né? A primavera tem barulho, tem cheiro, tem sons, animais, enfim, aquela coisa toda. Do ciclo da vida, né? E ela dizia, analisando algum tempo, que, olha, a primavera está silenciosa, está diferente, né? E daí tem alguns... Daí já tem alguns alertas, né? Desde essa época, assim, ó... Né, talvez a gente esteja numa crise, né? Numa crise ambiental, enfim, aquela coisa toda. Depois, mais pra frente, né? Depois das reuniões da ONU pro meio ambiente, da sustentabilidade, do relatório Meadows, do nosso futuro comum, né? Que é um relatório assim de, ó, cara, essa questão... Essa relação de sustentabilidade, cara, não é sustentável. Não é sustentável isso. Então a gente vai ter que fazer protocolos de Kyoto, né? Depois é o Rio 92, mais pra frente, né? Que tem uma declaração do Fidel bárbara, né? Que ele, né, diz pra todo mundo, ó, cara, o negócio é o seguinte, estamos um pouquinho mais pra lá da crise ambiental já, né? E a gente está vendo isso, porque o que a gente está vivendo hoje, que é uma coisa que a gente conversa, assim, de resenha, era para lá para 2050. Era para 2050, isso tudo que a gente está vivendo... As previsões eram para frente. Isso aí. A gente falava assim, cara, os nossos netos, será que os nossos netos vão ter água? Será que os nossos netos... Não, cara, somos nós. E aí muda, né? E não deveria, né? Porque, enfim, a gente deveria sentir também a mesma coisa pelos netos, enfim, a mesma coisa por nós, né? Cara, e depois tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Elizabeth Kolbert, e ela vai analisar, ela tem um livro chamado Sexta Extinção, a Sexta Extinção, que ela vai analisar no planeta 5 extinções que a ciência aceita que já tiveram, que são extinções naturais.
No caso, a quinta extinção seria dos dinossauros, dos grandes animais, né? Da grande fauna, que depois vem a glaciação e surge os mamíferos, os grandes mamíferos, e nós surgimos no planeta, né? Mas ela faz uma certa... Ela é irônica, assim, no livro, porque ela vai começar a pesquisar determinadas espécies. Então, por exemplo, ela vai na Costa Rica e vai pesquisar uma espécie de anfíbio. Quando ela volta 2, 3 anos lá, não tem mais. Cara, isso é bizarro. Isso talvez nunca tenha existido no planeta de uma espécie extinguir as outras. Se existiu, demorou muito tempo. Né? Por exemplo, nós somos uma espécie que a ciência está dizendo aí que nós vivíamos de forma normal, numa savana, num determinado lugar. O que era essa forma normal de vida? De uma forma de uma forma de não que não promovia intervenções como a gente provê hoje. Ou seja, se nos olhássemos com um drone há milhões de anos atrás, nós viveríamos não é em harmonia a palavra, mas nós estaríamos juntos com os outros animais fluido, no círculo, na cadeia, vamos se dizer, né? Estaríamos lá, vivendo do resto e tal. Hoje não, hoje a gente tá lá, a gente pega uma arma e virou o topo da cadeia. Mas a grande virada foi o quê? A domesticação do trigo dos animais. Sim, com certeza. Lá com Göbekli Tepe. Mas o que a Elizabeth Kubert vai dizer? Cara, a gente, e hoje a sociedade no sistema capitalista, a gente fez nós somos uma espécie que extingue não uma espécie, milhares. Várias outras, em horas, em tempos, e ela vai falar que essa extinção é nossa, né? E ela vai fazer uma análise disso, assim, e que para nós, na nossa época, é comum quando a gente fala assim, onça pintada, uma espécie de extinção, né? Tem tantas espécies de extinção. Extinção, virou comum. E, cara, é bárbaro, assim, e é isso, né, cara? Essa é a normalidade nossa, assim, né? Mas que eu acho que tem um ponto desse raciocínio. Eu tava ouvindo vocês comentando, e isso várias vezes passou pelo meu pensar aqui. O quanto que o ser humano se separa da natureza, né? A partir de um certo ponto, a natureza é uma coisa e a civilização, o ser humano, é outra. Né? O quanto o ser humano transformou e criou um mundo próprio dentro desse mesmo ambiente. Né? E aí essa separação, que nessa tua fala fica bem evidente com a tua dificuldade de colocar o ser humano de volta na natureza. Exatamente. Né? Não, quando o ser humano vivia de forma mais natural, porque de uma certa forma o ser humano... A natureza humana é a natureza não humana. O ser humano sempre explorou a natureza. É a natureza. De certa forma, entendeu? É que a gente deixou de nos enxergar como parte da natureza, entendeu? Exato. Então existe o que é do humano e o que é natural. Isso é um ser humano deixou de ser natural. Exatamente. Sabe? Essa mudança de visão em que separa as coisas... no meu entender, é muito um resultado dos grandes conglomerados de ser humano, das grandes cidades, né? Sim. Porque é onde o ambiente é o ambiente do ser humano, não é mais a natureza, sacou? E o quanto que o ser humano perde o contato com a natureza em si, com o funcionamento. Que isso que o Fábio estava colocando antes. Cara, o cara vai comprar uma carne, ele não lembra da vaca. Não. Ele enxerga um pedaço de carne. Entende? E naturalizou essa frieza. Tem gente que acha que o leite é de caixinha mesmo. Entendeu? Não é da vaca. E é que é uma produção de máquina. A máquina produz o leite. Entendeu? Sabe? Tem toda uma transformação que eu acho que é cultural. Dos modernos, né? Que também eu acho que tem um pouco a ver com isso, com essa insensibilidade que a gente vê hoje em dia com o cuidado da natureza, entendeu? Porque a gente não se enxerga como parte dessa natureza. Cuidar da natureza, em muitos sentidos, para boa parte das pessoas civilizadas hoje, não é cuidar do ser humano. Exatamente. Sacou? Então não é um autocuidado, saca? Eu acho que essa percepção, no meu entender, é que a gente precisa começar a desfazer ela de novo para poder devolver o ser humano para a natureza, enquanto ainda há uma natureza para recebê-lo, sacou? Porque senão vai ficar o ser humano e um montado de lixo. Mas a lógica que nós funcionamos é uma lógica completamente diferente dos povos originários, por exemplo. Se vocês procurarem no Google, tem vários, mas tem imagens que mostram o desmatamento em determinadas zonas da Amazônia, ou enfim.
e onde tem atividade de agropecuária, etc., e o das reservas indígenas. E quando eles chegam no território, depois de ser atribuído a eles ali a propriedade daquele espaço, eles começam um sistema de preservação e aí fica bem nítido a destruição da atividade industrial e a forma como tem indígenas se relacionam com a natureza. Sim. O Krenak, por exemplo, tem coisas muito interessantes sobre a forma como eles lidam com as circunstâncias. Vocês estão apavorados agora? Isso aí a gente já está nesse rolê faz 500 anos. Desde que vocês chegaram aqui, começaram a matar todo mundo. Ia destruir, ia tentar controlar, ia tentar fazer... E é isso, mano. E a gente tem a mania de fazer uma negação coletiva. Não tá acontecendo nada, isso aí já aconteceu, não, já acontecia. Há 130 anos teve uma enchente muito grande. É, realmente, mas agora elas estão cada vez mais frequentes. Nova York acaba de ficar debaixo d'água. Vale do Taquari foi destruído. Cidades inteiras destruídas e tal. Malásia. Tinha uma... E vamos pensar que para a natureza, esse tipo de situação, pensando numa situação, né, do tamanho do processo, não é muita coisa. É isso que eu falo. O oceano já, para nós é muito, passou aqui, já passou por esse território aqui algumas vezes, entendeu? Então, para a Terra, por isso eu gosto de pensar que porque o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. É bem provável que o ser humano e o tempo do ser humano neste mundo seja cada vez menor. Sacou? Mas o mundo, não, esse continua, querido. Esse continua. Esse se revira, nasce tudo de novo. Outras espécies começam a povoar, começam a existir. E tu percebeu que a gente tem... Tu percebeu, Pedro, que a gente tem um distanciamento, uma divisão quando a gente fala, como tu apontou na minha fala da questão do natural ou não é natural. E quando a gente quer falar do fim, a gente é junto. A gente é planeta. Não, porque o mundo, vamos acabar. Não, peraí. Não, você parou lá. Então. Já é. Aqui separa aqui também. Tô enganando. Acho que é muito isso, assim. Acho que tem muito essa coisa, né? Cara, mas eu acho que assim, ó, pra fazer uma ligação, uma coisa que tu falou. Da mesma forma, quando a discussão ambiental, ali da década de 70 e 80, tocava só no ambiental. E aí os movimentos sociais e outros grupos que disseram o seguinte, não é ambiental, é socioambiental. Ou tipo assim, e a fome no mundo? Quem produz a fome no mundo é isso, tem alimento para todo mundo. Né? Então é o seguinte, não tem como discutir o ambiental sem discutir o sócio. E aí começou a se pensar a questão do meio ambiente, sustentabilidade urbana, aquela coisa toda. Seguindo esse caminho, é pensar o socioambiental com a saúde mental. Né? Porque talvez não, com certeza tá aí o caminho também. Um dos caminhos. Né? De pensar exatamente isso, né? Não é que os povos originários não tenham problemas, né? Tenham problemáticas mentais, sentimentais, enfim, né? Mas de pensar aí como é, né? E a gente que tá aqui, né, destribalizado, nos seus condomínios, nas suas divisões, né, nessa relação toda, né, e como é que seria, né, nessa volta para essa natureza que ainda existe, né, que é a nossa também. Então pensar essa relação toda, né, o socioambiental correlacionando os nossos problemas que nós temos, enfim, que estão todos conectados, e aí cada vez mais a gente está vendo isso, né, o que uma enchente traz. Né? Uma enchente, eu tenho família assim, né, que tá vivendo numa região assim, né, e aí tu bota tuas roupas no armário de novo ou não? E aí tu sai da tua casa ou não? Que tu tem todos os vínculos, porque ali tu tá um território, ali é um lugar, não é somente a tua casa, né, e aí vamos embora dali, mas aí tu vai perder o que tu construiu, mas é perigoso ficar ali também. Então, quais são os resultados, né? O que tu tem, né? Porque fora dali tu tem o quê? Tu não tem aonde habitar, tu não tem a garantia da existência em algum lugar, entendeu? O teu lugar que tu tinha, a tua propriedade privada, aquela tu perdeu, aquela foi, entendeu? Sim. Que eu acho que, em boa medida, uma das coisas que esse tipo de evento coloca muito em xeque é a necessidade de uma propriedade privada, entendeu?
que vai começar a destruir e quebrar a base da relação humana como ela existe hoje, entendeu? Que é muito baseado e fundamentado nisso, no que é meu não é seu, Claro. né? Essa divisão de posse. Os limites, as fronteiras. Sabe? Né? E o quanto que, na verdade, nada disso nos pertence, né, velho? Total. Porque na hora que a gente precisa, tem que dar uma forma de acomodar, de tirar, de refazer, entendeu? E aí uma discussão que vai começar a aparecer bastante vai começar a aparecer muito por causa das intempéries, né? Vai obrigar o ser humano a voltar a botar essa pauta na mesa aí e discutir de novo. Mas é isso, porque o MST já discute isso há bastante tempo, o pessoal do MTST, que são os sem teto, também já discute isso há uma cota, entendeu? Cara, metade do centro da cidade em Rio Grande tá fechado. Boa parte não tá nem para alugar. As casas estão fechadas, isoladas. O cara tirou a janela, botou tijolo, tirou a porta, fechou, porque não tem perspectiva de aluguel, de tá alguém morando. Enquanto isso, tem gente morando na rua. Sacou? Então essa disparidade vai começar a ser colocada em xeque, entendeu? Mesmo. Saca? Por isso, porque as demandas vão começar a aparecer de uma forma diferente. Saca? E como é que a gente vai dar conta dessa nova reorganização de espaço, entendeu? Porque o dono da terra não vai querer, não, isso aqui é meu, não entra. Tá, negão, mas assim, ó, eu não tenho outro lugar para entrar, entendeu? Se em algum lugar eu vou ter que estar, entende? Então eu vejo que uma das coisas que começa para mim a aparecer é essa necessidade de rediscutir isso, que para mim é óbvio, né, já há algum tempo, que é começar a quebrar mesmo a propriedade privada, porque temos que redesenhar esse mapa aí, irmão. Sacou? Essa herança ela é para muito poucos. E na hora da sobrevivência, essa história começa a acabar, sabe? Vamos ver. Eu sou esperançoso com algumas coisas. Com certeza. Sabe? Eu não acho que o ser humano vai ser varrido da terra tão rápido. Ele ainda vai espiar um monte de culpa no caminho, ainda vai ter um monte de sobrevivente para refazer um monte de coisa. O que eu acho que vai acabar é essa sociedade como a gente está vendo construída e com esse excedente de conforto, entendeu? Sim. Isso eu acho que vai acabar. O ser humano precisa voltar a entrar em contato com a natureza. Eu tava te ouvindo falar e pensando no quanto que a gente na cidade, na civilização, o quanto a gente briga com a natureza, né? O vento vem, traz a poeira, tu varre para fora de casa. A casa tem que estar limpa. Cara, se a gente volta a viver a natureza, não tem sujo. Entendeu? Então se readaptar de novo a uma outra forma de viver que seja uma forma mais conectada mesmo com a natureza, menos separada, entendeu? Com uma humanidade mais animal, de novo, vamos dizer assim, sabe? Vamos ver. Eu tenho esperança ainda. Vai ao banheiro, querido. Eu sei que eu já deve estar quicando aí. Foi a garrafa inteira d'água já. Bem. Mas eu acho, cara, que tem algumas questões que a humanidade precisa rever, saca? A gente tem uma série de tentativas, muitas delas religiosas, de fazer uma reconexão, né? Um religare, sabe? De reconectar os seres humanos uns com os outros mesmo, entendeu? Porque essa disputa de patrimônio, de posses, ela é uma briga do ser humano com o ser humano, entendeu? Então, ou a gente consegue compartilhar as coisas, porque esse raciocínio que tu traz, eu acho muito forte, muito importante. A humanidade produz comida suficiente para ninguém passar fome. Sabe? Isso para mim é uma coisa que é de uma violência, de uma agressividade muito pesada. Por que tem pessoas passando fome se nós temos um excedente de comida sendo produzida? E cara, eu vou te dizer um negócio. Eu tenho quase certeza do que eu vou te dizer. Mas do registro assim de história que a gente tem, sei lá, tipo da Idade Moderna, né, de Europa, de mundo que a gente tem, né, de fragmentos de mundo, tem registros que a gente não tem, de momentos históricos que a gente não tem, assim, mas
as principais conflitos, guerras, celeumas entre os povos, no passado, era porque a gente não tinha comida para todo mundo. E a gente chegou num momento, no primeiro momento que nós temos o excedente. Então, tipo assim, o conflito existe porque nós temos muita comida. E ela está fechada. Ela está trancada. Está num silo, está dentro do navio, está dentro do supermercado. Ela é propriedade. Ela é propriedade. Né? Então, isso é uma grande ironia da história. Deixa de ser um bem para virar uma arma, né? Tá, tu pode desconsiderar da qualidade dessa comida, o que tem, se a engenharia de alimentos fez tal coisa ou não tem, mas tem muito alimento guardado, armazenado, congelado, com segurança na volta. E talvez seja um dos primeiros momentos da história que isso aconteceu. E se existir algum conflito, enfim, vai ser porque a gente tem muito excedente. Comunidades, tu sabe disso, comunidades no mundo, de vários lugares na Ásia, grandes migrações por não ter alimento, não ter alimento naquele lugar, por não permitir, as pessoas estão fugindo, comunidades da África tentando entrar em outros lugares, porque é isso, o excedente está em algum outro lugar, né? Então isso é bizarro. Esse desvio de excedente, vamos dizer assim, usando o termo que tu trouxe, pensando, né? Desde que os portugueses começaram a expandir o mundo, pensando num ponto histórico específico, que existe esse desvio, vamos dizer assim, né? Perfeito. Sabe? A gente teve em Portugal, e tu vê aquele monte de igreja tapada de ouro de cima e embaixo. Olha como nossas igrejas são lindas. Eu olhei pro guia turístico e falei, cara, tu tem noção de que esse ouro todo que vocês têm aqui é porque o povo de vocês foi roubar lá do meu lá. Né? Vocês estão ligados que, na verdade, isso daqui é usurpado, né? Vocês estão tirando onda, na verdade, pro cara errado. Saca? Eu sei da onde veio esse ouro aqui. Tem uma consciência bem boa de que o que falta lá foi porque vocês trouxeram para cá, entendeu? Perfeito. Então, essa questão dessa relação de poder, isso precisa romper, entendeu? Precisa quebrar. Sabe? A gente estava falando da discussão com relação ao patrimônio que é a Amazônia, o patrimônio que a gente tem de bens naturais, né? Sim. Cara, isso está sendo hiper explorado da gente desde o começo dessa história branca. Só que eram outros recursos. Entendeu? E outras formas de explorar também, porque isso também foi sendo aprimorado, entendeu? Mas é isso, que é dos países que mais produz carne bovina, carne de frango do mundo. É o Brasil, cara. E a gente não vê isso, entendeu? Não fica aqui, não aparece, não troca, não... Sabe? É explorado. E acredito que uma das coisas que esse balanço ecológico vai começar a bagunçar é justamente nessa relação de hiperexploração, entendeu? Sim. Vai começar a ficar difícil transportar esse material. Sacou? E aí a gente vai começar a ter a conseguir consumir o material que a gente aqui chama de tipo exportação, sacou? Porque o melhor café que tu toma no Brasil é o tipo exportação. A melhor carne que tu come no Brasil é tipo exportação. É aquilo que o que a gente produz de melhor não é para nós, cara. Sacou? Isso eu acho que tem uma necessidade de mudar e de entender essa mudança muito grande, sabe? Por isso que eu digo também que eu sou um esperançoso. Eu tenho esperança que essa bagunça ela vai produzir algumas coisas positivas e importantes ao longo do processo, entendeu? É óbvio que se a gente pudesse escolher, a gente um dia já pôde, sacou? As coisas não aconteceriam, não estariam acontecendo assim, sacou? Sim. Mas, para variar, a gente sempre esteve na posição de dar um jeito de surfar a onda. Não interessa como é que ela veio, né? Então, temos uma perspectiva aí de melhora no meio dessa pandemia, dessa bagunça toda aí. Vamos ver. Sacou? Porque agora a gente já está na fase do vamos ver, né? Tem muito pouco para se fazer, para evitar acontecer as paradas. Sim, com certeza.
Eu acho que só de pensar nessa relação de que a gente... O mercado, né, cara? E a gente tá num momento... A gente tem um momento... O Brasil tem um momento é a perspectiva, né, Pedro? É de... Não é uma produção, assim, de um ano, né? É commodity, assim. É tipo assim, 10 anos. É um café, 10 anos de café. 10 anos do melhor café. Não. E é o que tu falou, não é assim... Não é um mercado assim, não é qualquer café. É 10 anos de produção de um melhor café, da carne, assim e tal, né? Então, tu pensar nisso e nessa escala, né, cara, tu consegue compreender também como o planeta está, né? Como é que o ser humano está no planeta, né? Exatamente, né? De produzir sempre, porque se tu falar em sustentabilidade, o planeta já produz a sua sustentabilidade. A gente é que destrói a sustentabilidade do planeta. Não, nem do planeta. O planeta sempre foi e sempre vai ser sustentável. Exatamente. Quem corre o risco de não ser é o ser humano. Exatamente. Sacou? E aí que nós estamos boicotando nossa existência no futuro, entendeu? Isso. Eu sempre lembro daquelas campanhas da fraternidade. Com as mãozinhas segurando o planeta. Nossa, cara. Quem segura a gente é o planeta. É o planeta que segura a gente. Não... Pô, e tem uma gerir o planeta. Né? Nossa, que loucura, né? Mas acho que vem muito aí esse corte, assim, da modernidade mesmo, né? De dizer assim que a gente que controla, a gente que gere. A gestão ambiental, né? A gente que gere o planeta e sua capacidade, assim. Acho que tem muito isso, né? Irmão, eu não sei se essa nossa ilusão de controle vai nos trazer bons frutos. Com certeza. Sacou? Eu acho que dá ter bastante reviravolta aí. Vai, com certeza. E uma coisa que me parece que vai ser fatal, mas é isso. Eu falo que eu acho que não vai existir um extermínio do ser humano na Terra. Mas ele vai ficar mais raro. Ah, sim. Sacou? Vai ter uma baixa. Uma penteada, assim. De uma galera aí, entendeu? E por motivos bastante... Porque vai ter a galera que vai desaparecer pelo acidente climático em si, entendeu? Que vai morrer pela enxurrada, que vai de forma direta. Sim. E vai ter a galera que não vai dar conta em termos de saúde mental mesmo. Que vai surtar, que vai pirar, que não vai, saca? Que mesmo estando protegido ou sobrevivendo, não vai dar conta do processo. Claro. Saca? Porque essa é uma diferença que eu acho que faz um contraponto muito forte, cara, para a humanidade. O quanto a gente é capaz de compartilhar. Entende? De dividir. De sobrevivermos juntos. Sim. Entendeu? Sim. Essa eu acho que vai ser o ponto mais forte do processo. Entendeu? A galera que conseguir se reunir para efetivamente sobreviver juntos, que conseguir superar suas dificuldades em forma de coletivo. E as questões pessoais, entendeu? É voltar realmente a ser coletivo. Entende? Porque hoje em dia é isso. Porque a família é um coletivo. Sim, cada um no seu celular. Entende? Ou a gente consegue compartilhar de fato, porque ou então não vai ter jeito. Entendeu? Claro. Entende? E enquanto tiver alguém brigando muito pelo seu conforto, não vamos ter sucesso. Sim. Saca? Perfeito. Não vamos ter sucesso. Mas é isso, querido. Mais uma semana aqui sobrevivendo à água. Continua subindo, né? Essa água continua subindo. E a previsão para esse mês ainda é chuva. Muita chuva, né? Ainda vai ter mais água aí. Mas essa lagoa que eu aprendi a chamar de mar de dentro. Mar de dentro. Sacou? Ainda vai dar bastante trabalho, cara. Ou não, né? Trabalho para nós. Né? Para eles é... A gente acho que vai ter que se transformar nos antigos gregos que faziam os sacrifícios e orações para os deuses do vento, né? Eu acho mais fácil a galera se adaptar a viver por cima da água. Por cima da água. Sacou? Começar a morar... Waterworld. Morar nos parquinhos. Sacou? O Waterworld, incrível. Esse filme é da década de 90, irmão. Esse filme é muito bom, né? Demais. E ele já apontava
para essa Mad pra essa Max. situação. Mad Max e o Waterworld parece que não vai ser. proféticos, É né? profético. É muito louco. É profético. É profético com símbolos bem acertados, assim. Bem. São muito bons, assim. Vem muito a calhar. Vem muito a calhar. São muito bons mesmo. E passa também, lembrando do Waterworld, passa também pela questão de que os coletivos sobreviviam, né? Tu tem dentro daquela história toda, tu tinha só um cara que era sozinho. Que era justamente o personagem do Kevin Costner, né? O maluco lá que desenvolveu o Gelras. Exatamente. Todo o resto da galera só conseguiu sobreviver porque estavam em junto, coletivos. Né? Eram coletivos. Foi uma viagem, né? Eram coletivos de pessoas em atóis no meio do oceano, dando um jeito de sobreviver em coletivo. E aí toda a discussão da questão da água potável, da comida. Muito louco, né? Muito louco, né? A gente não tá muito distante daquilo ali hoje em dia, velho. Não tá mesmo. Sacou? É uma das coisas que eu vi com a pandemia que me chamou muita atenção, pensando na perspectiva desse filme, foi a quantidade de pessoas que se voltaram para o mercado náutico para curtir, aprender ou viver em cima de um barco, né? Toda uma perspectiva de uma galera que, por causa da pandemia, começou a elaborar uma alternativa, sabe? De viver em um barco. Hoje em dia a gente tem muita gente, não só na questão dos barcos, né? Dos veleiros e barcos a motor, mas de uma galera que se organizou para ter uma vida nômade, para não ter mais um território, um terreno, uma coisa fechada, fixada, né? Para estar sedentário, ser nômade mesmo. Assim. Isso e é incrível porque é uma ideia que me atrai muito mesmo. Poder estar em circulação, em movimento. Não tem um endereço fixo, entendeu? Hoje eu estou aqui, sacou? Amanhã não sei, amanhã eu posso me incomodar aqui, ou levanto o âncora, vou para outro lugar, ou fecho o motorhome, vou para outro canto. Se tu pensar que aí vários grupos sociais, em determinados momentos históricos, viveram dessa forma. E ainda vive, né? Né? A gente é que parou de olhar para eles, porque os ciganos estão aí, os beduínos, tem uma galera que vive em trânsito, né, cara? Eu acho muito massa. Eu acho muito massa. Naquela série dos Peaky Blinders mostra bem isso, né? A família ali do Thomas ali eram ciganos que andavam de barcos. Pelas docas, pelos rios, né? Da Inglaterra também, assim, né? Tinham ciganos que andavam nas carroças, enfim, mas eles também andavam. Aquela região ali tem uma cultura náutica muito grande, né? Desde sempre. Exatamente. Desde sempre, enfim, mas desde muito tempo. Sim. Saca? Aquela produção é muito massa. Muito massa. Volta e meia quando eu tô pesquisando, eu tô sempre olhando barco para comprar, para aprender. Aquela região da Europa ali, da Inglaterra, aquele lado, tem muita coisa. Que legal. Muita coisa, é muito massa. Eles têm uma cultura de morar em barcos lá, muito maior e muito mais antiga que a nossa aqui, cara. É muito legal, cara. Muito legal. Que louco, saca? né? É que trabalha com uma outra visão de independência, entendeu? Claro. Mesmo a questão do... porque aí tu tem duas coisas que eu acho que andam muito parelhas, né? Uma é a questão do minimalismo, de tu não ser... de trabalhar contra a acumulação de bens, entendeu? Então, morando dentro de um barco, tu tem um mínimo essencial, que é o que cabe no barco. Sacou? Então não tem armário, tu vai afundar. Roupas, não é nem questão de afundar, cara. É impraticável. Como é que tu lava roupa num barco? Entende? É impraticável. E a outra coisa é que tu precisa de espaço no barco para ter as coisas que vão garantir a tua sobrevivência. Precisa de água potável. Comida. E aí, comida, gás, combustível. Mesmo aí tu fala, mas é um veleiro, ele anda a vela, sim, mas nem sempre tem vento, tem que ter combustível para poder manobrar o barco, sabe? Então, a questão do minimalismo é muito forte para
para tu realmente carregar e ter aquilo que tu precisa para viver e não mais do que isso, né? E a outra coisa que eu acho muito massa é o desprendimento da posse de terra, entendeu? De, não, isso é a minha casa, o meu terreno, a minha mangueira. Não tem mais nada nesse sentido que é meu, entende? E existe uma questão que eu vejo muito forte, muito acho por causa dessas duas questões, é que a comunidade náutica, a galera que mora nos barcos, tem uma capacidade de troca e de, sabe, é muito grande, entende? Então, eu tô precisando de um galão de água, não, eu tenho um galão sobrando aqui, pega pra ti, né? Sabe, tem uma troca e uma coletividade, que é da forma de sobrevivência, sabe? Que é muito intenso. E eu acho muito massa, muito massa. Sabe, a facilidade de agregar, sabe, de estar junto, entendeu? Até porque as pessoas se conhecem e convivem por um breve período. Claro. Então eu tô passando de barco, encostei em Rio Grande aqui, encontro pessoas, conheço, converso, eu passei 5 dias aqui. É o sobreviver agora, né? É o trocar agora para manter isso aqui. Dias eu tô puxando o âncora, levantando, vou me encontrar com outras pessoas em outros lugares, entendeu? Então, muitas vezes tu vê pessoas que são muito amigas, mas não se encontram, não se veem há mais de ano. Claro. Porque cada uma tá num canto do mundo, circulando, velejando, vivendo, enfim, entendeu? Então, essa questão da cultura nômade também tem muito a ver com isso, entende? Tu vive muito mais intensamente esses reencontros e os encontros com pessoas novas. Isso eu acho muito massa. Muito legal, entendeu? Porque além de te permitir a liberdade, de fato, saca? Te dá a amplitude de conhecer diversas formas diferentes de viver em diversos lugares, com pessoas diferentes, com formas diferentes de solucionar os mesmos problemas, entendeu? Te dá uma pluralidade de vida que eu acho muito massa. Muito massa. Fora que eu gosto da ideia do minimalismo, né? De tu ter só o que é essencial para tu viver. Fora isso, irmão, doa, vende, troca, negocia, tá tudo certo. Tu não precisa daquilo ali, entendeu? As pessoas ficam apegadas a algumas coisas. Porque o meu carro... Cara, é um carro. Enquanto ele é útil, quando tu precisa dele, é massa. Show de bola. Deixou de precisar, vende, troca, sabe? Circula. Vai ser útil para outra pessoa também. Claro, entendeu? Essa troca da produção humana eu acho fundamental. Fundamental. O banheiro consumiu, Fábio. Ele nunca mais volta. Nunca mais voltou, né? É que tá chegando no nosso horário. Tô preocupado por causa da hora. Mas é isso. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Estamos aí, estaremos aí sempre que der. Quinta-feira estamos aqui de novo. Estamos aí quinta-feira. O pessoal que tá assistindo e que ficou com vontade de participar e de vir, entre em contato. Volto a dizer... Acessa lá no Instagram, @psicopedroamado ou @psicanálise nômade, onde vocês quiserem acessar, faz contato, diz que tá afim de aparecer aqui para trocar ideia, venham fazer parte do Pode Ser Podcast, fiquem bem à vontade. O pessoal que por acaso assistindo na TV e quiser assistir mais um pedaço, ou quiser passar para alguém, olha, assistiu uma entrevista legal, assiste, tem no YouTube, então acessa o meu Instagram lá tem o linkzinho do canal. Quem tá no YouTube e assistiu até agora, já que tu curtiu o vídeo, deixa o teu like aí, te inscreve no canal, aciona o sininho para tu receber notícia de quando for ter mais vídeo no canal, participa. Quem quiser deixar comentário nos vídeos, fiquem à vontade, a gente tá aberto a todas as possibilidades de interação e de troca, ok? E mais uma vez, fiquem à vontade, quem quiser participar aqui pessoalmente, quiser vir para bater papo com a gente aqui no podcast, Pode Ser Podcast, fiquem à vontade, é só chegar, dar notícia ali, a gente combina, tá? A gente faz, as gravações estão acontecendo nas segundas e nas quintas-feiras de manhã. Então, é só se organizar e aparecer, ok? Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que estava na mesa hoje. Samuca, valeu. E aqui, quinta-feira a gente se vê de novo, ok? Até quinta, pessoal. Valeu.